Olá! Sejam bem-vindos ao canal do SOS Suínos. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, deixem seu like, prestigiem o nosso canal. Nós vamos ver hoje a continuidade da série de palestras de treinamento em suinocultura. Hoje nós veremos Manejo em Suinocultura número 13. Tá? Nós vamos ver hoje essa apresentação. Eu sugeria que vocês entrem lá no Manejo em Suinocultura número 12 e vejam lá os últimos 4, 5 minutos, que nós vamos ver daqui para frente a continuação do Manejo de Suinocultura 12. Então, vamos lá. Manejo em Suinocultura 13. Tá? Nesse primeiro slide aqui que nós estamos vendo, você vê um grupo de leitões comendo numa bandeja. Nós vamos ver essa bandeja mais à frente. Comendo numa bandeja uma ração molhada, uma papinha de pré-inicial. Como nós fazemos? Lá na maternidade, na última semana antes da desmama, tá? Nós adotamos uma utilização de uma ração úmida, uma boa pré-inicial de qualidade, faz uma papinha com ela, de pouquinho vai pondo lá na bandeja um mingau, e para esses leitões começarem a comer essa ração molhada lá. Nós utilizamos duas coisas. Fica uma bandeja de um lado da maternidade, com uma bandeja com uma ração pré-inicial seca, que ele vinha comendo lá desde o 7º dia de idade. E do outro lado, lá mais próximo da chupeta do leitão, do bebedouro do leitão, nós colocamos a bandeja com a ração papinha. É a mesma ração que está lá, seca, só que ela está aqui molhada. Colocar de pouquinho, porque se eu encho a bandeja agora, se tiver um dia de calor, daqui 1 hora, 2 horas tá fermentando, tá azeda, tá? Então é pouquinho, é um punhadinho, põe lá, o leitão começou a comer, mais um punhadinho, tá comendo mais um punhadinho, lá na maternidade. Do momento que eu desmamo esse leitão, eu tiro ele da maternidade e levo ele para a creche, essa bandeja vai junto. Então, por exemplo, eu tiro um lote de 15 leitão aqui na maternidade. Esses 15 leitão vão para uma baia de creche. Ou vamos supor que vai 2 lotes para uma baia de creche, 30 leitão. As 2 bandejas que estavam lá na maternidade, que tem o cheiro do leitão, eu levo lá para a creche. Chega lá na creche, o leitão mudou de ambiente, perdeu a mãe, perdeu o leite, não tem contato físico com a mãe que aquece o leitão, que fornece leite para ele. Ele chega na creche, não conhece o ambiente, não conhece o bebedouro, não conhece o coxo, não conhece nada. Às vezes até dentro da granja, lá na maternidade é um tratador, um funcionário, chega aqui na creche já é outro funcionário. Isso também acontece nas granjas maiores. Aí o leitão fica perdido lá. Agora, a bandeja que estava lá na maternidade, que veio para a creche, essa bandeja ele conhece. Ele conhece essa bandeja, tem o cheiro dele. Então ele veio da maternidade, traz a bandeja, põe lá. Ele vai ver essa bandeja com a ração, ele já vai lá, opa, peraí, isso daqui eu já conheço de lá. E começa a comer. Não perde peso, não dá refugagem, não dá diarreia, não dá doença do edema, tá? É uma dieta hídrica, uma dieta úmida, na primeira semana pós-desmama. Então nós vamos lá 1 semana antes da desmama e 1 semana depois. E aqui na creche fica lá um coxo normal, com a ração pré-inicial seca, e a bandeja durante 1 semana ali com a dieta hídrica, dieta úmida. E à medida que você vê que eles estão pegando, você vai diminuindo a água ali, 2, 3, 4 dias, vai diminuindo a água nessa papinha e eles começam a ir mais na ração seca, tá? Aí você vê que quando chega lá com 10 dias, estão comendo bem a ração seca,
diminuir o consumo da papinha, que você foi deixando ela cada vez mais seca. Aí você pode tirar a bandeja, lava ela, desinfeta e tal, e leva para a maternidade para atender um próximo lote, ok? Então acho que é muito importante isso daí. Quando nós vemos a defesa do leitão, a imunidade do leitão, é um negócio interessante para a gente observar o seguinte: a resistência do leitão e a imunidade do leitão tem a ver com a nutrição, tá? A imunidade passiva do leitão tem a ver com a nutrição. Se ele estiver muito bem alimentado, tá? Lá na maternidade e aqui na creche, ele seguramente não vai ter problema. E a gente sempre deve estar atento que os leitões, filhos de fêmeas de primeiro parto, têm menos imunidade. A gente tem que ficar mais atento com estes leitões, filhos das porcas primíparas de primeiro parto, porque eles podem ter mais problema de refugagem, de diarreia, porque a imunidade deles é um pouco menor, ok? Fatores que afetam o desempenho dos leitões após o desmame: baixo consumo de ração do leitão lá na maternidade, vai afetar lá na creche. Peso ao nascer, muito baixo, nasceu aí com 300, 400, 500 gramas, desmamou com 5,5 kg, vai ter problema lá na creche também. Temperatura na creche. Na creche, na primeira semana, o ideal é uma creche protegida, um ambiente confortável, mas na baia lá deve ter 32 graus de temperatura, porque o leitão tem uma exigência de uma temperatura mais alta na creche, tá? Lotação, nunca mais do que 3 a 4 animais por metro quadrado na creche, jamais, não mais do que isso, 3, 4 animais por metro quadrado. Acesso à água, leitão tem que ter acesso à água lá na maternidade, desde o primeiro dia que nasceu, e ter acesso à água lá na creche também à vontade. A gente considera que o ideal é um bebedouro chupeta para cada 5 leitão. Então, por exemplo, numa baia de creche onde eu tenho 15 leitões, eu tenho dois bebedouros pendular chupeta, duplo. Então são 4 chupetas para 15 leitões, tá? Aí eu voltando embaixo ali, uso de ração líquida, que é aquela papinha, famosa papinha lá, antes da desmama e pós-desmama, tá? Adaptação da dieta líquida, isso é fundamental. Começar lá na maternidade, estimular o leitão na dieta líquida, para que nós não tenhamos problema na hora da desmama. Papinha para leitão, nós falamos em fazer a papinha. Como é que nós fazemos essa papinha para leitão? Só para que a gente tenha uma ideia, é uma papinha justamente para evitar as diarreias. Tá lá, 1 litro de água, 40 ml de vinagre, 40 gramas de sal de cozinha, 40 gramas, tá? É uma colher de sopa rasa, 350 gramas de açúcar. Aí mistura isso daí, faz um líquido, né? Um mingau disso daí. Aí essa papinha, você vai misturar ela na ração, na boa ração pré-inicial. Nos primeiros dias, menos ração, né? Para ficar mais diluída, para estimular eles pegarem. Aí à medida que vai pegando, você vai diminuindo a ração, né? Ou melhor, vai aumentando a ração para ficar uma papinha mais, não tanto mingau, vai ficando mais um bolo, né, para eles comerem. É uma papinha feita com esse mingau aí de água, açúcar, vinagre, né, e sal de cozinha, misturado na ração. Isso vai proteger também o leitão contra as diarreias e as refugagens. Então aí está o segredo da papinha. Nós usamos essa papinha há 40 anos, tratando com uma boa ração pré-inicial. Aí está a papinha, a consistência dela, na bandeja. Você vê, essa bandeja estava lá na maternidade. O leitão comendo essa papinha lá na maternidade, na última semana antes da desmama. Vai para a creche, essa bandeja vai para a creche. Ok? Estimular o consumo dessa papinha
lá na creche para evitar as refugagens pós-desmame. Soro caseiro para leitão. Onde eu tiver problema de diarreias, os problemas de diarreia, eu vou fazer um soro caseiro, tá? Eu pego um soro desse daqui para hidratar leitão, né? Então eu vou dar ele boca abaixo. O que eu faço? Eu vou complementar nesse soro caseiro aqui uma situação interessante. Aí vai falar, poxa, mas o Eduardo falando em medicamento caseiro. Sim. Pega esse 1 litro de água que vai nesse soro caseiro, pega lá uns punhados de folha de goiaba e põe para ferver nesse 1 litro de água. Ferveu, tá pronto um chá de folha de goiaba. O chá tá pronto. Aí eu vou pegar esse chá de folha de goiaba, esse 1 litro de chá de folha de goiaba, vou misturar nele lá, 200 gramas de açúcar, 25 gramas de sal, 2 gramas de bicarbonato, é um cabo de um garfo, 200 ml de vinagre e 1 litro de água, que é o chá de folha de goiaba. Misture isso daí. Eu vou repor isso daí, eu vou oferecer isso daí ou numa bandeja, ou boca abaixo para o leitão com diarreia. Isso é um soro caseiro para hidratar leitão que esteja com diarreia. Deu diarreia, primeiro passo, né? Às vezes a pessoa fala assim, isso pode ser lá na maternidade ou na creche. Ah, o leitão está com diarreia, que medicamento eu aplico? Aí você vê, às vezes é leitãozinho de 1 quilo, o cara já quer fazer medicamento, tá? Então precisa ver, por que tem diarreia? É ambiente sujo, é umidade, contaminação, né? Mas usou um Bicox nesse leitão, um coccidiostático? Não, mas tá com diarreia. Soro caseiro, tá? Se eu não tiver soro caseiro na hora e tiver água de coco, tudo bem, pode ser, tá? Agora, o soro caseiro feito com a folha da goiaba é um medicamento fantástico e barato, feito em casa, resolve o problema das diarreias na maternidade e as diarreias na creche. Bota esse soro lá na bandeja para os leitões beberem, tá? Ok? É fundamental isso daí, para controlar as diarreias. As misturas de lote. Aqui, ó, nós vemos um lote de leitão, uma creche excessivamente lotada. E às vezes o leitão não briga? Não. Na primeira semana eu posso pôr até 8 leitão por metro quadrado, desde que não falte água, nem ração e nem papinha. Na primeira semana, posso botar até 8 leitão por metro quadrado, conforme está aí. Como é que eu faço lá na maternidade? Tá? Quando eu tenho uma maternidade que eu tenho grade entre as baias, na noite antes da desmama, eu vou desmamar, por exemplo, amanhã cedo. Hoje à noite eu tiro a grade. Eu tiro a grade e deixo esses leitões se misturarem lá dentro da maternidade. Quando eu não tenho a maternidade com uma grade que possa misturar os leitões, eu vou fazer o seguinte: eu levo esses leitões para a creche de noite, tá? Já escuro, e coloco eles lá na creche, misturo eles lá na creche, bandeja com papinha, ração no coxo, bebedouro, chupeta com água à vontade, mistura eles e apaga a luz, tá? Para evitar a briga, porque tiver luz acesa, aí a briga vai aumentar bastante. Mas é uma forma de você misturar leitões para evitar essas brigas que pode acontecer dos leitões brigarem muito no ambiente logo após a mistura. A mistura de animais para formar novos lotes. Aqui, essa é uma outra forma para a gente fazer agrupamento de animais. Se eu for misturar animais de uma baia, misturar com animais de outra baia, o ideal seria eu pegar esses animais dessa baia com esse animal dessa baia, soltar eles num corredor primeiro, deixa eles umas 2 horas ali no corredor, vão estar no corredor com fome, com sede, isso já é 5, 6 horas da tarde, eu solto eles no corredor. E vou deixar eles ali umas 2 horas no corredor,
né? Os animais dessa baia com os animais dessa. Pode ser lá da maternidade, que eu vou misturar na creche. Tiro os animais da maternidade, tem lá 2 baias, 3 baias, 4 baias, que eu vou misturar. Solto eles no corredor e deixo eles ali no corredor. Vão brigar um pouco, mas como é um corredor longo, tem espaço, vão correr para lá e para cá e tal. Aí depois de estar ali no corredor, misturado umas 2 horas, tá? Eu vou levar eles para uma baia limpa, lavada, desinfetada, pintou essa baia, ela tá desinfetada, tal. Aí eu vou pôr ração no piso da baia, ali 1 metro próximo do corredor, do portão da baia, esparrama a ração ali, vê se tem água no bebedouro, vê se tem ração no coxo, tá? Os leitão tá lá no corredor com fome, tá lá 2 horas sem comer e sem beber. Aí eu vou deixar a baia preparada, semeia lá a frente da baia todinha ali, próximo do corredor do coxo, semeia ela com ração no chão, tá? Pega lá uma pasada de bosta de leitão, põe lá no fundo da baia, próximo do bebedouro, próximo da saída de dejeto, põe uma pá de bosta lá, que isso é para leitão perceber, cheirar, que aquele é o ambiente para ele cagar e defecar e mijar. Então você vai pôr uma pasada de bosta lá no fundo da baia, próximo da saída dos dejetos, e a ração numa parte da baia, uma ração no chão. E eles estão lá no corredor brigando ainda, correndo, brigando, tal, entre 3, 4 lotes. Aí escureceu, traz eles para essa baia. A baia tá limpinha, não tem cheiro de nenhum deles, é um ambiente totalmente novo para eles. Traz ele para a baia, fechou o portão, apagou a luz, acabou a briga. Leia esse quadro, é justamente isso que eu estou explicando, como é que se mistura animais num lote de 2, 3 lotes numa baia só. Isso serve para alojar matriz, serve para alojar animais na recria, na terminação, para alojar matriz em baia coletiva, tá? Da mesma forma, ok? Deixem seu like, prestigiem o nosso canal, não perca na semana que vem o Manejo em Suinocultura número 14.